Muito boa noite a você que nos acompanha pelo Portal 27. Hoje eu estou aqui no cantinho porque nós temos nosso entrevistado aí, Ricardo Rios, que nos dá a honra da presença. Também temos a presença de Roberta Bourguignon. Vamos dar primeiramente uma boa noite para Roberta, primeiras damas. Boa noite, Roberta Bourguignon. Eu percebi que hoje a gente começa no boa tarde, né? Boa tarde, é verdade, é o costume, né? Boa noite, Ricardo Rios. Boa noite, Wilclo. Boa noite, Roberta. Boa noite àqueles que nos acompanham. Okay. Isso aí, vamos começar essa entrevista. Ricardo, pode falar bem próximo aí do microfone, pode se aproximar. E o pessoal está chegando, né, Roberta? O pessoal está chegando aí para a nossa entrevista hoje, especial das eleições de 2020. Ricardo Rios é advogado, especialista em direito eleitoral. Mas antes de falar sobre eleições, Ricardo, queria dar aí meus sentimentos aí à sua família, né, seus filhos e sua ex-mulher, que infelizmente tivemos uma perda ontem, né, na noite de ontem, né, em virtude aí de complicações. Meus pêsames para você e para sua família. Obrigado, Wilclo. Realmente foi uma perda para a família. Esperamos que Deus conforte os corações de todos, né, porque é sempre um momento difícil quando você perde um ente querido, né? Uhum. Então que Deus possa confortar os corações de todos, nossos corações. Isso aí, você que nos acompanha vai dizendo se está nos ouvindo bem, se o áudio está ok, para a gente ter aqui o começo da nossa entrevista com o Ricardo. Roberto, já tem gente chegando por aí, vamos dando as boas noites. Vamos lá, o Rudney Geiger que nos acompanha, uma boa noite, boa tarde ainda. Na verdade, boa tarde. Uma boa tarde para Natalina Costa. O nosso assunto aqui hoje é sobre eleições 2020, nessa primeira live de sexta-feira, dia 10 de julho. Então, a gente recebe aqui o advogado Ricardo Rios, que também é diretor da Câmara Municipal de Guarapari, que vai falar um pouco sobre essas mudanças, né, Ricardo? Principalmente. Esse ano é um ano diferente, né? E já tivemos aí a mudança das datas das eleições e, com isso, alguns prazos também mudam. Como é que fica essas eleições de 2020, Ricardo? Roberta, o TSE, que na verdade capitaneou essas mudanças que a legislação trouxe, ele, através do ministro-presidente, Roberto Barroso, fez um trabalho muito técnico, com especialistas da área de saúde, especialistas em legislação eleitoral, para analisar essa possibilidade de prorrogação dessas datas. O que foi concretizado através da PEC 18, né, da emenda constitucional, de um projeto de emenda constitucional, que trouxe alteração em algumas datas, principalmente a data da eleição do primeiro turno, que passou do dia 4 de outubro, né, que seria o primeiro turno, passou para 15 de novembro. E o segundo turno, que seria para aquelas cidades que têm, né, segundo turno, de 25 de outubro para 29 de novembro. Então essa foi a principal alteração, porque essa alteração altera outras datas, porque o calendário eleitoral basicamente é feito de trás para frente, ou seja, conta-se do dia da eleição alguns prazos para serem cumpridos de acordo com a matéria que está sendo tratada, como, por exemplo, a desincompatibilização de servidor público que não faz a gestão de despesa, não gere recurso público, que são 3 meses antes da eleição. Então, quem deveria se afastar no dia até o dia 4 de julho, na verdade, como fala antes, o correto é dia 3 de julho, então passou agora para 15 de agosto. Esse afastamento seria de cargos ocupados no serviço público? Como é que é isso, Ricardo? Exatamente, são aqueles servidores públicos efetivos, é bom que se diga, né, que eles se afastam do seu cargo para poder apresentar o seu nome como pré-candidato ainda, porque ele só é candidato depois de realizada as convenções. Agora, Ricardo, você avalia, dentro dessa questão que nós estamos vivendo de pandemia, estamos todos nós três aqui de máscaras, né? Com distanciamento, tentando manter o distanciamento social aqui dentro, né?
Você avalia que foi melhor mesmo a gente ter adiado as eleições ou era para ter logo resolvido, mantido até outubro, que quem sabe até lá isso já estaria resolvido? Qual a sua avaliação? Wilcla, pela avaliação técnica apresentada pelo TSE, essa solução era a melhor, tanto assim que ela foi implantada. Mas, no meu pensar, se pudessem se manter as regras de afastamento que hoje ainda estão em vigor, e ainda alguns cuidados, como álcool em gel no local das sessões, cada um levasse a sua caneta, dividisse o horário do dia, para determinado horário uma faixa etária, outro horário outra faixa etária, eu acho que poderia ser realizado no dia 10, até porque, se você for em outros locais, como supermercados, shopping, ônibus, então já existe uma certa, vamos botar entre aspas, aglomeração. Por que entre aspas? Porque as pessoas estão fazendo isso, mas cumprindo um protocolo estabelecido pelo governo. O governo disse que o supermercado pode abrir desde que determinado número de pessoas estejam dentro daquela área, né? Assim como os ônibus também. Então existe um regramento. Então, diante dessa flexibilização para a convivência social em supermercados, em ônibus, em shopping center, no meu pensar, não haveria problema em manter a data da eleição. Esse é um pensamento sem uma discussão muito técnica, uma discussão empírica da situação, apenas pelo que a gente está convivendo. Até porque as eleições ela é dividida em várias escolas, né, ao exemplo de Guarapari, então talvez se dividisse em horários diferentes aí para determinadas idades, não fosse causar esta aglomeração, como é o caso de supermercados mesmo, né? E Ricardo, já temos uma pergunta aqui do Alex Williams. Ele traz uma pergunta sobre a situação dos candidatos. Temos muitos candidatos se colocando como candidatos já, né, nas redes sociais, e alguns até com adesivos fora do padrão colados em carros. É permitido esse tipo de divulgação neste período que antecede as convenções partidárias e campanha? Olha, é uma boa pergunta, porque nós temos realmente visto esse tipo de manifestação, esse tipo de ato por alguns pré-candidatos ou até pessoas simpatizantes desta pré-candidatura. É um risco muito grande o pré-candidato antecipar a sua candidatura, porque isso pode levar à aplicação de uma multa, e a multa na Justiça Eleitoral não é multa baixa. Nós temos vários políticos em Guarapari, há pouco tempo foi divulgado isso na imprensa, vários políticos que receberam multas, e essas multas são altas. E a Justiça Eleitoral, ela tem uma interpretação muito rígida, principalmente a respeito de pré-campanha. Se houver algum tipo de denúncia, ou mesmo chegar ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral a respeito dessas atitudes, desses atos, certamente vai haver uma representação, vai haver uma movimentação do Ministério Público Eleitoral e pode incorrer, claro, numa multa para esse pré-candidato ou até mesmo para quem divulga essa pré-candidatura sem estar cumprindo os regramentos da eleição. Então, bem lembrado. Além do candidato não poder já divulgar que é candidato, outras pessoas aliadas a ele também não podem fazer essa divulgação. Exatamente isso. Eu já fiz diversas defesas de pessoas que divulgaram uma pré-candidatura e essa pessoa recebeu uma multa da Justiça Eleitoral por conta desse ato irregular. Isso é considerado um ato ilícito e isso acarreta em multa. Essas multas podem chegar até quanto? Você lembra, Ricardo? Olha, dependendo da infração, vai de 5 mil é o menor valor, vai até 25 mil, podendo, se, por exemplo, um pré-candidato estipular gastar aí numa propaganda irregular 10 mil reais, essa multa pode ser até o dobro do que ele gastou. A multa pode chegar até 50 mil reais quando uma divulgação errada, por exemplo, de pesquisa, né? Pesquisa, né? Isso. Bem lembrado. Pesquisa, na eleição passada, várias pessoas de Guarapari receberam essa multa. Se eu não me engano, acho que foi de 53 mil reais a multa na época. E sinceramente,
não é uma multa muito fácil de se pagar, R$53 mil de multa. Não é mesmo. Então, já que você citou aí a situação das pesquisas, eu já vou trazer uma outra pergunta do Alex Williams, que pergunta, e as pesquisas, como a que estão fazendo em Guarapari atualmente? Ele Isso. acredita aí que é até a pedido do prefeito. Complementar, na verdade, não sei se é isso que o Alex está perguntando, mas eu tenho um site que surgiu agora, que está fazendo lá, Ricardo, uma pesquisa dos candidatos. Isso aí é ilegal e causa multa, acredito eu, não é isso? Nós devemos estar atentos que o período chamado período eleitoral já foi startado. Nós já estamos dentro de um período eleitoral. As pessoas acham que o período eleitoral começa quando a campanha é liberada. Não. O período eleitoral tem um calendário eleitoral que estipula todas as regras da eleição e suas datas. Então nós temos uma data onde é possível se fazer pesquisa e a partir daquela data não. E existe todo um regramento disposto na legislação para se fazer esse tipo de pesquisa ou enquete, né? Tem a pesquisa propriamente dita e tem também a enquete que pode ser feita via internet, via sites, né? Aplicativos, plataformas, mas existe também um regramento. Dentre eles eu posso destacar que você não pode excluir dessa enquete todos os pré-candidatos àquele cargo. Então, se você comete essa exclusão, você está ferindo um princípio democrático que pode levar também à aplicação de uma multa. Pode falar, Roberto, Só pode dar uma falar. boa Vamos noite dar aqui, prioridade para nossos internautas. Com certeza. Só mandar uma boa noite para a Alciara Bastos, nossa amiga que sempre nos acompanha aqui, o Alex Williams também. Quem nos acompanha aqui, Ricardo, é o Samuel Zucchi. Ele te manda um abraço e diz um grande profissional. Esse prefeito aí, esse prefeito é bom também, hein? Eu conheço ele, é gente boa. É o ex-prefeito de Piúma, né? Samuel Exatamente. Zucchi. Um grande abraço então também. A Marineide Bidu, que nos acompanha, a Helena Correia, o Alex Williams, o Helder Catarino da Silva, o André Evangelista também, que é nosso grande amigo aqui, o Jefferson Machado, Giovana Santos e o Jonathan Lopes. Então vou voltar para uma outra pergunta aqui, que está sendo feita sobre a transição. A pergunta é do Helder. Ele quer saber como será o trabalho de uma equipe de transição com um prazo tão curto, de no máximo aí 45 dias. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Helder, ele é um excelente servidor público, amigo meu de coração de Vitória, servidor da Prefeitura de Vitória, já trabalhou no Instituto de Vitória, tem um currículo assim muito vasto, um excelente profissional, um grande profissional da área contábil do Espírito Santo. Então, um grande abraço para o Helder e também para o Samuel Zucchi, que já foi meu chefe. É um cara que eu tenho assim, uma admiração muito grande pela pessoa que é, pelo homem público que é, pela carreira que fez no serviço público, uma carreira de missão institucional que ele tem. Ele entra no serviço público para dar solução aos problemas que a cidade tem. Então, um abraço para Samuel Zucchi. Quanto à pergunta do Helder, eu acho ela muito pertinente, porque a Justiça Eleitoral na verdade, foi o Congresso Nacional, né? Quando fez essa alteração, é claro que havia essa preocupação. O tempo reduziu para a equipe de transição trabalhar. Então, o que o gestor que vier a vencer a eleição tem que fazer? Ele já tem que estar com sua equipe de transição na ponta do lápis. Cada um dos técnicos que vai atuar em cada área, porque o tempo para isso é muito curto. Então você vai ter aí, se contarmos com o feriado de fim de ano, aquela coisa toda, de Natal, né, que praticamente a última semana de dezembro é uma semana difícil de você concretizar alguma coisa por conta do feriado. Então o técnico, o gestor, ele tem que estar com a sua equipe preparada antes desse resultado. Se eu ganhar, minha equipe de transição, essa aqui já está formada, com o ofício pronto, terminou a eleição, ganhou, no outro dia ele já protocola lá a informação ao gestor atual da sua equipe que vai participar da equipe de transição. É claro que os prazos vão ter que ser corridos também para essa equipe. Muito boa. Ô Ricardo, com relação aos candidatos, voltando lá, aos candidatos que estão, tem gente aí que está com muita pressa, né, Roberto? Muito pré-candidato que quer falar logo que é candidato. Já está mandando mensagem botando no WhatsApp, mensagem, né? banner e tal.
Já vi também muitas colagens nos carros. Qual também. a sua orientação para esse pessoal que está aí com essa sede, né, de mostrar que é candidato? O que você, como um advogado eleitoral, orientaria para essas pessoas? Você já tem alguns clientes, mas para esses milhares, aí, devemos ter quantos, mais ou menos, Ricardo, candidatos a vereador em Guarapari? Você tem uma média? Olha, pela contagem aí, digamos o seguinte, que a gente tenha 10 partidos, cada um com 26 candidatos, são quase 300 candidatos a vereador. 300 pessoas aí, qual seria a sua orientação para esse povo que está com essa pressa de mostrar que é pré-candidato? Aguardar. Não tem outro conselho. Aguarde o momento certo de fazer a sua pré-campanha, de fazer a campanha. E a pré-campanha ela tem requisitos estabelecidos na lei do que pode e não pode fazer. Então, o candidato, o pré-candidato, ele tem que estar atento a esses requisitos. Se não sabe como proceder, tire a sua dúvida com um profissional que é da área, para que ele possa te orientar a fazer algo que não vá trazer um prejuízo para você. Porque você imagine um pré-candidato hoje receber uma multa de R$25 mil, por exemplo, por propaganda antecipada. Ele já entra na campanha dele sabendo que vai ter uma dificuldade enorme até na campanha, porque ele vai ter que pagar essa multa uma hora ou outra. E isso pode trazer até uma instabilidade na sua campanha. Então, o conselho, Wilker e Roberta, e demais, e ouvintes que estão, ouvintes e telespectadores também, podemos dizer, né? Exatamente. O conselho que eu tenho a dar é assim: aguarde o momento certo de fazer a sua campanha. E se quer atuar na pré-campanha, busque a orientação adequada para você não incorrer em ato ilícito. O momento certo é somente depois das convenções, que é dia? As convenções, eu tenho que olhar aqui, Roberta, porque são muitas datas, né? Então não dá para você memorizar Muita tudo. mudança para esse ano, né? Então as convenções partidárias, elas vão até o dia 16 de setembro. Ou seja, que dia que começa a campanha? Pode falar assim, eu posso fazer campanha a partir do dia 17? Se você olhar pela legislação, ela está permitida. Então, a partir do dia 17, se você foi... É porque tem um período de registro de campanha, do registro de candidatura. O registro de candidatura vai até o dia 26 de setembro, correto, Will? Isso aí. Então até dia 26 de setembro, é quando começa, dia 27 é quando começa. Porém, aí o candidato falou assim, eu já posso fazer campanha no dia 27? Depende do tipo de campanha que vai ser feito. Por quê? Do tipo de ato de campanha que vai ser praticado. Porque a partir do dia 26, do dia 27, você está liberado para fazer campanha. Mas precisa os requisitos agora contábeis para serem cumpridos. Quais são esses requisitos? A emissão do CNPJ e a abertura da conta bancária. Sem esses dois requisitos, a campanha não pode ir para a rua. Se ela for para a rua sem o cumprimento desses dois requisitos iniciais, você pode ter suas contas reprovadas, pode ter uma ação por abuso do poder econômico ou até mesmo por propaganda antecipada, porque o que determina, o que valida a sua campanha, como eu disse, é o CNPJ e a sua abertura de conta bancária. E falando novamente sobre pesquisa, o Jonathan Lopes, ele disse que em Santa Rosa, onde ele mora, fizeram pesquisas e nos itens mais divulgados seria sobre o prefeito atual e o governo. O Jonathan pergunta então para o Ricardo, como você falou aí que está todos os prefeitos a disputar para o cargo, na pesquisa que ele foi entrevistado, só tinha o prefeito atual e o Carlos Von. Essa pesquisa seria de um dos partidos ou nenhum? Olha, essa pesquisa certamente ela não vai ser registrada. Certamente ela não vai ser registrada. Pesquisa de consumo interno, né? É uma pesquisa chama, de consumo interno. Internamente, né? Agora, na verdade, esse consumo interno, para a legislação eleitoral, ela assim, não é que a legislação eleitoral proíbe, mas ela não trata dessa pesquisa interna. Então, é algo que está fora da legislação eleitoral. O que ela trata é da pesquisa que tem que ser registrada, para ser divulgada. Agora, é claro que o partido ele pode fazer a pesquisa da forma que ele achar que tem que fazer, né? Agora, é interessante que quando for um partido, ele precisa registrar esse custo na sua contabilidade. Se a pessoa conseguir identificar qual é o partido que está fazendo esse tipo de pesquisa,
pode até fazer uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral verificar na prestação de contas de partido se aquele custo da pesquisa foi inserido na sua prestação de contas. Não sendo inserida, isso pode caracterizar caixa 2 de partido, pode caracterizar uma infração grave à legislação eleitoral, que você está tendo um custo relacionado a uma campanha e esse custo não está sendo contabilizado. Antes de Roberta falar de dar mais boa noite aí, eu vou mandar uma boa noite aqui pro Gedson Merizo, Mundo Político acompanhando, hein? Gedson Merizo acompanhando, Clebinho Burambate acompanhando, que estão entrando aqui. Mandar também um abraço para Vanessa Loyola, que chegou agora também. Então tá, o Mundo Político começa a acompanhar a entrevista também, que é importante para eles, né? De fato. Saber o que pode e o que não pode. Então o Ricardo está explicando aí a questão da legislação. Tenham calma, né? Porque se você quem tiver muita pressa pode se enrolar aí juridicamente. Não é isso, Roberta? Vamos dar uma boa noite aqui para Giovana Santos, também que nos acompanha. A Ana Lúcia Souza, Nanda Santos, um grande abraço, Nanda. Luiz Maria Ambrosini escreveu aqui pra gente: show, essa máscara preta ficou top aí pro trio, hein? Coincidência, nós todos de máscara preta foi uma coincidência, mas estamos aqui respeitando o que pede, né, as entidades aí de saúde. A Sheila Bodart, que também nos acompanha aqui, boa noite, Sheila. Manda um zap de novo aí que eu tô com o telefone do WhatsApp na mão aqui, Sheila. A Nanda Santos até pergunta: momento de ajudar a quem precisa, cobrar melhorias dos atuais vereadores para que ajude os municípios. O Jonathan Lopes perguntou: a multa é paga com o dinheiro dele, né, do próprio candidato, ou da verba que eles recebem? Boa pergunta. Essas multas aí que a gente está comentando de infrações. Tem que ser paga com o dinheiro do candidato, dinheiro dele. Não pode ser usado o dinheiro do fundo eleitoral, por exemplo, nem de fundo partidário, para pagar a multa de candidato ou mesmo de uma pessoa, de um terceiro, né? De um eleitor que fez uma propaganda irregular. Ou seja, se o candidato erra, né, Ricardo, na justiça eleitoral, ele precisa pagar com o dinheiro dele. E eu lembro que você comentava uma vez comigo aqui que a justiça eleitoral não tem conversa. Ou paga ou paga, não é isso? Ou paga ou paga. Agora, tem outra coisa. A defesa desse candidato e a defesa desse eleitor que fez a propaganda irregular também não pode ser pago o advogado com esse recurso. Então tem que ser pago com recurso do candidato e do eleitor. Então, além da multa, ainda tem a despesa processual, que é o contratar um advogado, né, que são as diligências que o advogado tem que fazer. Então a conta só vai aumentando. Eu gostei desse assunto do dinheiro, Ricardo. Ou seja, o vereador, é difícil o candidato entrar sem um dinheirinho no bolso, né? Porque tem vários gastos aí. Ou tem como fazer uma campanha com 0 gastos? Olha, eu assim, aí falando agora fora da legislação, mais o que leva à experiência, eu acho que o candidato ou o pré-candidato que tem um trabalho, seja social, seja num sindicato, seja numa associação, seja um trabalho social qualquer que trabalhe com as pessoas, eu acho que esse candidato, ele tende aí é só uma opinião, né? Ele tende a gastar menos, porque ele já tem um trabalho. Agora, o candidato que não faz nenhum tipo de trabalho social, não tem nenhum tipo de trabalho prestado à comunidade, fica difícil você apresentar o seu nome. Na minha visão, de algum tempo trabalhando... Quem participa da política, né? Eu vejo que quem faz um trabalho a longo prazo dentro da sociedade, e eu não vejo nenhum mal nisso, às vezes as pessoas criticam, mas se a pessoa está ali desenvolvendo um trabalho na comunidade, ou num sindicato, ou numa associação, ou qualquer lugar que seja, que ele consiga, numa ONG, eu não vejo assim, por que ele não ser candidato? Não consigo ver. Se ele tem essa presteza, pode ser que ele, como vereador, também continue prestando os serviços que antes fazia. Eu não vejo assim mal nisso, não. A não ser que a pessoa esteja estritamente com segundas intenções que pode ser observado. Fora isso, não. Então, quando o candidato ou pré-candidato tem esse trabalho, eu acredito que o trabalho dele em busca dos votos vai ser menor e menos custoso. Agora, Ricardo, aproveitando, estamos entrevistando aqui o advogado Ricardo Rios, né? Especialista em direito eleitoral. Vocês estão acompanhando aqui ao vivo
diretamente da redação do Portal 27. Lembrando que às 18 horas, daqui a pouquinho, nós temos a entrevista com o deputado federal Ted Conte. Okay? Hoje é um dia de entrevista, estamos igual a CBN aqui, entrevistando sem parar, 24 horas. Ricardo, você falou aí sobre desincompatibilização de servidores. O prefeito ele ganhou um prazo de mais um mês que ele pode inaugurar as obras, não é isso? Depois disso, depois deste prazo, que você vai falar pra gente qual é, ele não pode aparecer nas obras e não pode chegar nem perto, não é isso? Explica pra gente como é que é isso. Inclusive, essa mesma é o assunto da pergunta também do Alex Williams aqui, que é a questão da entrega de obras sem inauguração do serviço que será prestado nessa obra entregue. Por estar próxima à campanha, a Justiça Eleitoral pode agir também neste ato? Com a mudança na data da eleição, esse prazo de impedimento de participar de inaugurações e ordem de serviço, ele também foi prorrogado. Então agora passou para 15 de agosto. Até 15 de agosto não há impedimento. Assim como os portais oficiais dos órgãos públicos vão continuar produzindo as suas matérias, né, de cunho publicitário em favor do órgão. A partir do dia 15, isso aí fica vedado. Inclusive a participação, 15 de agosto, a participação do prefeito e de todos os outros que são pré-candidatos nas próximas eleições. Qualquer participação pode caracterizar uma participação indevida, um ato ilícito eleitoral, e o seu pedido de registro ser impugnado e futuramente pode ser que seu registro de candidatura venha a ser cassado. Boa. Roberta Bourguignon, perguntas aí? O Helder Catarino, ele comenta aqui que é um imenso prazer acompanhar. Parabéns na escolha do profissional Dr. Ricardo Rios para o debate. A Fernanda Mazzelli também entra aqui e nos acompanha e diz parabéns, diretor. E também o Nelson Aguiar parabeniza aí a entrevista do Ricardo Rios aí sobre as eleições 2020. Eucler. Ricardo, agora falando da questão do prefeito aí, nós falamos, a campanha eleitoral no rádio e na TV teve uma modificação aí para este ano, né? Tem uma questão, além da data, eu não sei, você vai me tirar a dúvida aí, parece que é só o prefeito, não tem mais questão do vereador. Como é que ficou isso aí? Que tem muito vereador que está achando que vai ter espaço. E como é que ficou essa questão, Ricardo? É porque o tempo de propaganda antes ele era dividido, né, entre o prefeito e os vereadores, de forma que isso se estendia durante toda uma programação do rádio ou da televisão. Agora, com o fim das coligações, essa regra mudou. Por quê? Porque agora nós podemos ter, por exemplo, um partido que não vai estar coligado com nenhum candidato a prefeito, vai ser uma candidatura solo para vereador. Uhum. Então foi desvinculada agora essa ligação que tinha da candidatura do prefeito com a candidatura dos vereadores, desvinculado que eu falo em relação ao tempo, né? Porque tinha lá 15 minutos, esses 15 minutos era dividido um tempo para o prefeito e outro tempo para os vereadores. Agora não, agora vai ser basicamente o tempo todo para a candidatura majoritária. Uhum. Então o espaço para os vereadores diminuiu consideravelmente, né? Consideravelmente, para não dizer que foram retirados, né? E agora, então tem que apostar nas redes sociais, não é isso, Ricardo? As próprias regras da campanha, o Wilcler e Roberta e aqueles que nos assistem, elas levam as candidaturas para as redes sociais. Uhum. Porque se nós pegarmos as últimas eleições para prefeito, vamos pegar só de municípios, né? Locais. Se nós pegarmos as últimas eleições, elas tinham mini-door, pelo menos, né? Vamos pegar das últimas mudanças maiores para cá, elas permitiam mini-door, cavaletes, né? O carro podia ser plotado num todo. Haviam várias permissões que você dava ao candidato a possibilidade de levar a sua imagem, o seu número, o seu recado aos eleitores. Com a redução desses atos de campanha, porque agora, por exemplo, você não pode mais plotar um carro. Plotar o quê? Você revestir aquele carro de som todo, com a imagem, com a foto do candidato, aquilo praticamente se tornava um outdoor ambulante, né? Sim. Agora isso não pode mais. Não pode mais agora? Não pode mais. Você tem que botar ali 50 centímetros do lado, na porta, e não pode botar 50 na porta, o carro tem 2 portas atrás. Bota 50 na porta e 50 no outro. Não pode.
Cada lateral pode ter no máximo 50 centímetros, do tamanho, né, 50 por 50. No fundo, só o para-brisa traseiro que pode ter, né, na parte, naquele vidro furadinho, né? Naquele vidro Furadinho, furadinho, né? exatamente, aquele adesivo. Na outra lateral, mais um plásticozinho de 50 por 50 e só. Nada mais do que isso. O que passar além disso pode caracterizar abuso do poder econômico. Por quê? Porque você está gastando mais para fazer outros tipos de propagandas além daquelas permitidas, que podem ser já multa aplicada pela Justiça Eleitoral. Então, preciso ter esses cuidados também. Exato, eu tenho uma pergunta, mas vou passar para a Roberta aí ler os nossos comentários. Roberta Bourguignon. Não, eu só quero agradecer também aqui que a Nanda Santos está ajudando o André Evangelista em algumas questões aqui sobre um atendimento médico que ele precisa. E ele que comentou ontem, no Eucler, que ele está esperando há 10 anos aí um atendimento na rede pública, só agora ele conseguiu. Ele perguntou para o Ricardo se valia a pena entrar na justiça para a questão de saúde. Acho que pode passar essa pergunta para o Ricardo responder, embora nós estejamos falando de eleição, mas é um serviço público aqui. Vou ler o comentário aqui para falar que a gente só critica o prefeito, tá o Rodrigo Silva de Jesus, está dizendo assim: o melhor prefeito que Guarapari teve é Edson Magalhães, que mais investiu na cidade. Opinião do Rodrigo Silva de Jesus. Não é a minha opinião, é a opinião dele. Um abraço também para o Delcemar Matos. Conhece, Ricardo? Conheço. Está dando aqui parabéns pela entrevista com esse grande profissional, admiro muito. O famoso Juninho. Juninho, gente boa. Vitor Matos, que também nos acompanha aí, disse que são informações importantes para os pré-candidatos a prefeito e vereadores de Guarapari. Isso aí, você que está nos acompanhando, está vendo aí nossa entrevista, se você tem um amigo que é candidato, que é pré-candidato, marca ele aí ou compartilhe nosso link, marque seus amigos, porque a entrevista aqui é importante. Ricardo, antes de Roberto dar mais boa noite ali, questão do carro de som, Ricardo, que era aquela loucura e ninguém aguentava, aquele barulho, aquele som, aquele jingle. Como é que ficou o carro de som para 2020? Boa pergunta, Will. Boa pergunta, porque tem muitos pré-candidatos que já estão até procurando carro de som. Não precisa procurar, vai sobrar carro de som. Por que isso, Ricardo? Por que isso? Porque agora, antes a candidatura, ela tinha lá 5, 6, 7 carros de som que ficava rodando a cidade. Agora isso mudou. Agora vai ter o carro de som que vai acompanhar, ele só pode sair o carro de som para acompanhar o candidato numa caminhada ou numa carreata. Ou seja, não pode rodar sozinho Não mais. pode rodar sozinho pela cidade mais. Dentro dessa norma, o que a gente conclui? Que eu, candidato, só contrataria o carro no momento que eu fosse precisar dele. Eu não ia precisar ficar contratado um carro 30 dias. Se eu tenho uma programação para fazer 15 dias de caminhada, ou 15 caminhadas e mais uma carreata, então são 16 atos de campanha, eu vou contratar o carro somente para esses 16 atos e não vou contratar mais para o período inteiro da campanha, como era feito anteriormente. Então, certamente vai sobrar carro aí na praça para ser contratado por conta dessa regra da legislação eleitoral. Até porque o candidato é um só, né, Ricardo? Até tem que sair exatamente. junto, Então, onde você ouviu o som com o jingle, com a música, está lá o candidato. Não Está tem lá o como, candidato. não tem como estar sozinho. Um amigo meu que botou o som e saiu por aí. É multa. É multa. Isso é multa. Inclusive, pode até respingar no próprio candidato. Aí, ó, tá vendo? O eleitor, às vezes, ele fala, vou fazer uma campanha aqui, eu que estou gastando, eu que estou fazendo, a responsabilidade é minha. Não. Se houver comprovação de que o candidato foi beneficiado por aquela campanha, ainda que sem o consentimento dele, o candidato dele pode ser prejudicado, então preciso ficar atento. Porque o jogo democrático, o Iucla, o que a legislação busca? Ela busca o equilíbrio da disputa. Ela busca, assim, porque senão aqueles candidatos mais abastados financeiramente levariam vantagem sobre aqueles candidatos que não têm recurso para fazer uma campanha grandiosa. Então, para facilitar ou para buscar o equilíbrio, a isonomia constitucional, que a nossa Carta Magna defende tanto, que todos são iguais perante a lei,
Então, buscando essa economia, a legislação eleitoral ela tem travado algumas coisas que podem beneficiar os candidatos com mais recursos, aqueles abastados financeiramente. Porque você pega que um candidato pode, se tem um limite lá que a Justiça Eleitoral, digamos o seguinte, tem um limite que a Justiça deu de R$300 mil para fazer uma campanha, um exemplo, né? De candidatura a vereador, ele pode gastar R$300 mil. Se você não tem os 300 mil, você vai gastar 2 mil, 3 mil. Mas aquele candidato que tem, ele vai gastar os 300 mil dentro da lei, então ele vai ser beneficiado. Por quê? Porque ele tem mais recurso para gastar. E é isso que a legislação eleitoral tenta coibir para permitir que a disputa seja mais equilibrada. Por isso que existe a propaganda eleitoral gratuita, que as pessoas criticam e, de certa forma, tem até razão, porque às vezes a propaganda é chata, é aquela propaganda que incomoda, vem no horário que você está, no horário principal lá da novela, não sei o quê, mas ele tem que entender que essa propaganda eleitoral gratuita, paga pelos cofres públicos, é gratuita porque o candidato não paga, mas o recurso do veículo de comunicação, ele desconta no pagamento dos impostos dele, no recolhimento dos impostos à União. Então, de certa forma, então não é gratuito. Então, essa propaganda eleitoral gratuita, ela busca dar um equilíbrio na disputa, para que todos os candidatos possam ser apresentados, para que todos os candidatos tenham oportunidade de apresentar as suas propostas, para que todos os candidatos possam debater um assunto de interesse comum. Então, por isso que a Justiça Eleitoral tem o seu espaço gratuito para a divulgação das candidaturas. Mais boa noite aí, Roberta. Vamos dar uma boa noite para o Luiz Cláudio Azevedo, que nos acompanha. A Nanda Santos está marcando aqui as pessoas que precisam ouvir também essas informações. O Samuel Zuc também comentou aqui que a live é de muita importância. E a Nanda Santos gostou aí da informação de que os carros de som não vão poder circular sem os candidatos. E ela disse que acabou a poluição sonora. É isso aí. Ricardo, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas antes é importante ressaltar o que faz um vereador, né? Porque muita gente, às vezes, até candidato, acha que o vereador pode tudo, né? Pode fazer tudo. E o vereador, a Câmara, você que é o diretor também da Câmara, tem suas atribuições diferentes das atribuições da Prefeitura, não é isso? É verdade, Wilcla. Essa é um grande debate. É um grande debate. Por que é um grande debate? Porque as pessoas querem que os vereadores deem solução a questões que não estão ao alcance da competência dos vereadores. O que quer dizer isso? Os vereadores podem fiscalizar, mas eles não podem fazer. Eles não podem determinar. Eles não podem estipular um recurso. Eles não podem estipular um servidor, ou trocar um servidor, ou mandar num servidor. Quem pode fazer isso é o chefe do executivo. Então, o máximo que o vereador pode fazer é cobrar, é fiscalizar, é pedir informação. Muitas das informações, eu estou na Câmara e sinto no dia a dia os vereadores assim impotentes diante de certas situações. Por quê? Porque eles querem realmente fazer o melhor para a cidade e para os munícipes. Mas nem sempre esse querer se torna em poder. Eles querem, mas não podem. Por quê? Porque não está na mão dos vereadores o poder de decisão. Eu gosto de falar isso, Wilco. Uma vez nós fomos fazer uma reunião, foi até em Piúma, né? Um abraço aqui mais uma vez para meu chefe, né? Meu amigo Samuel Zuc. Nós fomos fazer uma reunião em Piúma, Wilco, e nós convidamos uma empresa para participar dessa reunião. Aí a empresa falou que ia mandar algum representante, né? E nós respondemos o seguinte: tem que vir na reunião aquele que tem poder de decisão, porque vai ter que tomar a decisão na hora. Sim. Entendeu? Então, no poder público é a mesma coisa. Os vereadores, eles não têm poder de decisão em relação aos atos que são exclusivos do executivo, como, por exemplo, trocar um secretário. Se um secretário vai mal na pasta, os vereadores não têm como trocar esse secretário. Se falta medicamento no PA, por exemplo, que é um assunto recorrente, os vereadores não têm poder de ir lá comprar o medicamento e botar lá no PA, e por aí vai. Então, o máximo que os vereadores conseguem, por isso, mas então não vale a pena ser vereador? Dentro da nossa Constituição, eles têm esse papel,
Mas, assim, dentro da sociedade, às vezes, o papel de vereador é um papel impotente diante de tantas questões que precisam ser solucionadas. Vamos aqui... Não sei se eu respondi, o Wilcler. Não, é isso aí. Sim. Isso aí. Entendeu? Eles fazem leis, por exemplo, só complementando, Roberto, você me Sim. desculpa, não posso deixar de falar, mesmo as leis que os vereadores fazem, essas leis elas têm certa exclusividade da sua iniciativa. Tem leis, por exemplo, que o vereador não pode fazer, como, por exemplo, leis que criam despesas para o executivo. Por exemplo, está faltando médico no PA. Seria fácil o vereador fazer uma lei e dizer, ó, prefeitura, contrate aí 10 médicos para o PA. Só que o vereador não pode fazer esse tipo de lei. Por quê? Porque ele não pode fazer uma lei que crie despesa para o executivo, por exemplo. Como que funcionou essa situação do ar-condicionado que foi entregue pelos vereadores? Essa situação é porque existe uma regra na contabilidade, né, nas prestações de conta das câmaras, que a Câmara é diferente de prefeitura em relação ao seu orçamento. Então, o que sobra no final do ano, a Câmara tem que devolver à prefeitura. Ela não pode ficar com aquele recurso para ser utilizado no ano seguinte. E ela, quando devolve esse recurso, normalmente ela indica a aplicação desse recurso, para que o executivo realmente aplique o recurso naquilo que está sendo indicado. Mas, normalmente, o prefeito não cumpre isso, né? Ignora essa indicação. Então, o que a Câmara fez no último recurso que ela devolveu à prefeitura? Ela indicou que aquele recurso que estava sendo devolvido deveria ser utilizado para a compra dos novos ares condicionados do PA. Nós não temos informação se isso foi feito ou não. Também mandar uma boa noite aqui para Ju Flores. A Kate Costa comentou que as informações aqui são de extrema importância. Muito obrigada por essa entrevista. O Luiz Cláudio Azevedo comenta que o horário eleitoral deveria ter tempos iguais por candidatos e não por coligações partidárias. Ainda é assim, né, Ricardo? Ainda é assim, depende do número de deputados federais. Então, esse tempo é dividido de acordo com o número de deputados federais existentes lá na Câmara Federal. A Tereza Loureiro, sobre o comentário aí das atribuições dos vereadores e prefeito, ela comenta que, por isso, o poder é chamado de legislativo. O máximo que conseguem é fazer leis que não onerem o poder executivo. O Germano Borges, que nos acompanha aqui também, disse que é bom esses esclarecimentos em relação ao gasto de campanha. O Alex Williams agradece também aí a live, diz que está muito boa e parabéns. E para a última pergunta, vamos falar então dessa pergunta. Eu tenho uma também. Tá, aqui dos nossos internautas, a última pergunta é do Alex Williams. O atual prefeito ficou praticamente 3,5 anos sem escutar a população e entregou pouquíssimas obras. E agora, na reta final, resolveu mostrar serviço e, infelizmente, com obras de qualidade questionável. A Justiça Eleitoral possui algum artigo que trate sobre esse assunto? Sobre um eleito que é candidato à reeleição só mostrar o serviço em ano eleitoral, tendo ele recebido seu salário pelo período integral do mandato? Alex, um abraço para o Alex Willis, sempre participante. Sempre ativo, né? Sempre ativo nas redes sociais, né, Ele nos gosta programas. de debater. Ele gosta de debater, é um rapaz muito inteligente, muito conhecedor da matéria administração pública. Então, assim, um abraço para ele, meus parabéns por tudo que ele tem feito aí. Alex, não existe isso, é uma regra que não existe. Poderia até existir, né? Eu acho que o ano eleitoral, no último ano, não poderia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, existem obras e serviços que são necessários. Então, assim, é preciso achar sempre o meio termo. Né? É claro que aqui existe um problema com o prefeito atual, que tem essas questões aí que você levantou. Mas em outros lugares, se a gente pensar num todo, no Brasil, que tem dimensão continental, não é isso? Tem dimensão não de um país, mas sim de um continente, a gente pode pensar que existem outras cidades que o prefeito está trabalhando 4 anos e que este ano final ainda é suficiente para ele concluir obras importantes para a sociedade. Então, assim, é uma regra que tem que encontrar o meio termo, porque a gente tem que pensar, quando se faz uma legislação, principalmente no Estado, a gente vive no Estado federativo,
onde as regras nacionais da União valem para todos os estados, para todos os municípios, independente do tamanho, independente das questões geográficas, populacionais. Essa regra é uma regra única. Então, quando se faz uma regra, tem que se balancear de forma geral o país, né? Pensar no país como um todo. Então, seria ideal para a situação de Guarapari. Mas se fosse um outro prefeito que estivesse fazendo obras os 4 anos e restasse esse último agora para terminar, não seria justo ele não terminar essas obras. Então, eu acho que para Guarapari realmente essa regra deveria valer, mas não para outros lugares onde tem prefeitos que administram melhor as suas economias e o gasto público. Minha última pergunta, Ricardo. Agradecer a sua presença aqui na nossa redação, né, a sua atenção. Os pré-candidatos que nunca foram candidatos, os que já foram candidatos sabem como é que funciona. Mas tem aquelas pessoas que não sabem, querem ser vereador. Vou focar no vereador, porque eu acho que é um debate importante para hoje. Que é pré-candidato a vereador, nunca foi e não sabe. Aquela questão da ajuda, que você vai, nós estamos no meio de uma pandemia, o desemprego está grande, as pessoas estão necessitadas, aí o cara vai pedir um voto, vai falar que é pré-candidato, e a pessoa vai pedir um tijolo, um cimento, um dinheiro para comer, para viver, e aí vai vindo a campanha, vai tendo aquela ajudinha. Aquela ajudinha não pode, né, Ricardo? Isso é proibido pela lei, ajuda financeira, ajuda de qualquer forma. Isso pode prejudicar o candidato se ele for pego com a mão na massa, não é isso, Ricardo? É verdade, Wilker. Você resumiu no final, você disse tudo. Se ele for pego com a mão na massa, ele vai ser, com certeza, punido severamente pela legislação eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral está aí, assim, atuando, não só em Guarapari, mas em vários municípios, com muito rigor, né, olhando. E hoje o Ministério Público, para quem não sabe, né, ele tem servidores que trabalham dentro do Ministério Público que utilizam as redes sociais. Então, os promotores de justiça, os juízes, os servidores da justiça eleitoral, eles têm acesso a todo tipo de informação que estão sendo divulgadas pelos pré-candidatos. Então, não é muito difícil chegar a uma informação, ainda que ninguém queira denunciar, mas não é muito difícil chegar uma informação à Justiça Eleitoral. Lembrando ainda que existem mecanismos de denúncias no site do TSE, que podem ser enviados vídeos, podem ser enviados fotos, e o sistema, a plataforma lá, o aplicativo, recebe essas denúncias, encaminha para a apuração do Ministério Público. Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta, aliás, ter cuidado não, ela não deve ser praticada. Vamos deixar claro que esse tipo de conduta é uma conduta antidemocrática. Por quê? Porque você está, de alguma forma, beneficiando um eleitor para que ele vote em você. Isso a legislação eleitoral não permite, né? Então você não pode dar nada em troca de voto. Se você fizer isso, claro, você está infringindo a norma eleitoral e certamente vai ser punido. Sem esquecer, Wilco, que às vezes a pessoa que está te pedindo, o pré-candidato tem que ficar muito atento a isso. Eu acho que vale a pena a gente abrir esse parênteses aqui. Se a pessoa for uma pessoa que está preparando uma armadilha para esse pré-candidato, é verdade, né? Ele fala assim, eu preciso de uma cesta básica, manda lá uma mensagem, vou levar aí na sua casa. Na hora que ele vai levar, tira uma foto, fotografa, grava, tem áudio, tem mensagem, tira um print e faz uma denúncia a esse pré-candidato. Certamente ele vai ter a sua candidatura impugnada e o seu registro certamente vai ser cassado, e ele pode responder ainda uma ação por abuso do poder econômico e ter os seus direitos políticos cassados por até 8 anos. Isso aí, estamos aqui então, entrevistamos o Ricardo Rios, advogado, especialista em direito eleitoral, que fez um panorama aí sobre as eleições. Vamos combinar, né, Roberto? O tempo foi curto hoje, para uma próxima entrevista também com o Ricardo, para falar mais sobre o direito eleitoral em Guarapari. Não é isso, Roberta? Para responder tudo, a gente precisa de umas 6 horas aqui, né, Ricardo? Mandar um abraço para o Leanderson Cordeiro também, que entrou aqui. E é para uma galera que nos acompanha. Ricardo, suas considerações finais aí. Will, primeiro agradecer a você por me receber aqui, pelo convite que você fez. Segundo, agradecer a Roberta, nossa Robertinha. Gente fina. Carinhosamente a gente chama ela de Robertinha, né? Guerreira. Meus sinceros agradecimentos. Jornalista de altíssima qualidade. Eu estou aqui até um pouco tímido diante dessas feras que estão aqui no jornalismo. Isso, né? Hoje foi tranquilo. Parabenizar o Wilco pelas novas instalações do Portal 27. Show.
A sua esposa e administradora do portal Bárbara está de parabéns. É verdade. Né? Muito bem feito aqui, então parabéns, Wilker. E estou sempre à disposição, pedir desculpa aí aos nossos ouvintes e telespectadores, que a máscara aqui atrapalha, você tem que ficar ajeitando. Atrapalha um pouco, atrapalha, Né? Você verdade. fica só mexendo, mas pedir desculpa e agradecer mais uma vez a todos. E estou sempre à disposição. É isso aí. Roberta, obrigado. Obrigado, meu amigo. Daqui a Wilker. pouco a gente volta com o Ted Conte, entrevista com o deputado federal, só autoridade de alto nível hoje. Ricardo Rios, Ted Conte, daqui a pouco vai ter Bolsonaro, E a Casa gente, Grande claro, né? e a De alto gente. nível. Gente, um abraço, até daqui a pouco. Ok, Roberta. Ricardo, um grande abraço também, nossos sinceros agradecimentos, boa noite, Wilker, e até daqui a uns 10 minutinhos a próxima live.